falando disso. Ele estava falando que o povo era unido. Que o povo, eles tinham uma maneira só de pensar, era só uma linguagem dessa forma. Que o povo era unido a ponto que o próprio Deus, no final desse texto a qual eu li, ele vai dizer, olha, agora não há mais nada o que eles tentem fazer que eles não vão conseguir fazer, devido à união deles. Devido a eles falarem a mesma língua. E infelizmente, irmãos, dentro das igrejas, e muitas famílias estão se acabando e estão terminando por causa disso. Porque hoje, infelizmente, dentro de muitas igrejas não se fala mais a mesma língua. Não se fala, um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, o outro pensa de outro jeito. Não, mas aqui o próprio Deus deu a receita. Ele falou, olha, nós temos que descer e confundir esse povo, porque agora não vai haver mais nada para eles que seja impossível. Tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir fazer, porque eles têm o mesmo pensamento, o mesmo foco. A Bíblia mesmo vai dizer no livro de Atos, na igreja primitiva, a Bíblia vai dizer que o povo era uma só alma, um só coração, ou seja, era o mesmo foco, a mesma direção, ao ponto de Deus realizar no meio deles sinais, prodígios e maravilhas, porque era somente um coração, era somente uma maneira de falar. E Deus aqui, ele deu a receita para nós aqui, quando Ele mesmo, o próprio Deus falou, olha, não tem mais nada. Não tem mais nada que vai impedir eles de fazer algo. Agora eles vão tentar fazer e vão conseguir fazer aquilo que eles querem fazer. Só que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele também sabe disso. Ele viu que essa receita de Deus aqui deu certo, porque o povo se ajuntou, falou só uma linguagem, mas para fazer a coisa errada. E aí Satanás viu que Deus desceu e confundiu a linguagem, o povo se dispersou a ponto que ninguém entendia ninguém, e ele falou, pronto, já sei o que eu vou fazer no meio da igreja. Já sei o que eu vou fazer lá dentro da casa daquele irmão, daquela irmã. Eu já sei o que eu vou fazer no meio do povo. Eu vou causar isso, eu vou causar uma confusão a ponto de que ninguém vai entender ninguém. Então o povo já não vai ser mais uma só língua, o povo não vai ser mais um coração, o povo já vai ficar disperso. E infelizmente é isso que acontece. Infelizmente é isso que está acontecendo hoje dentro da igreja. Porque assim como eu sempre explico, eu sempre ensino, a gente sempre fala aqui, irmãos, no nosso ministério. Eu estou dizendo do ministério nosso, porque é aqui que eu congrego, então eu não posso falar de outros, eu estou falando daqui. O ensinamento aqui sempre foi, estamos dentro de um barco. E para onde nós vamos remar? É para lá, para a direita. Então todos nós remamos para a direita. Porque se um remar para a direita, outro remar para a esquerda, outro para trás, outro para frente, nós vamos ficar girando no meio do mar e não vamos para lugar nenhum. Então o que a gente sempre ensina é que a gente tem que ter o mesmo foco, a mesma direção, para que as coisas venham acontecer, irmãos, para que as coisas venham fluir, para que as coisas venham acontecer o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas e sobre o povo de Deus. E aqui essa receita, o inimigo de nossas almas, ele ouviu e ele falou isso, eu vou entrar na igreja e vou causar isso. Infelizmente, muitas vezes, irmãos, quando tem pessoas louvando aqui, infelizmente tem pessoas que já pensam no seu coração, se fosse eu, louvava melhor. Vai falar, infelizmente. Nossa, mas por que deu a oportunidade para aquele irmão, não sabe nem ler direito? Ah, mas e por que disso, por que daquilo? Ah, mas se fosse eu, irmão, se fosse, mas não é. Deus, ele sabe aquele que vem aqui, aquele que não vem, porque tudo que nós fazemos aqui é pela direção do Espírito Santo de Deus. Quando chegar a sua vez, então você faça com toda a autoridade, com toda a sua ousadia, mas enquanto não chega, glorifique e exalte o nome de Deus, porque tudo que é feito aqui é para Ele, não é para ninguém. É tão somente para Deus, é para Ele que nós estamos fazendo. Mas o inimigo, ele entra e ele causa isso, ele causa essa divisão, a ponto, irmãos, assim como eu sempre falo, ainda que seja, irmãos, a igreja, eu digo assim, a igreja daqui para lá, corrompida, o altar tem que estar sempre santificado. Aleluia. O altar tem que estar sempre santo. Aleluia. Porque nós mesmos vamos ver que quando se fazia o holocausto, se fazia o sacrifício, era feito no altar. E o fogo de Deus descia e consumia o holocausto em cima do altar. O fogo, ele não vem daí para cá, ele sai daqui para lá. Aleluia. É daqui para lá que acontecem as coisas. Então, ainda que aí, uma suposição, ainda que aí esteja se corrompendo, ainda que aí esteja corrompido, aqui não pode, porque aqui santifica aí. Mas se aí está corrompido e aqui também estiver corrompido, irmãos, não há mais jeito. Não tem mais solução. A não ser Deus entrar com a sua providência e mudar todas as coisas de lugar. Glória a Deus. E então o inimigo, ele ouviu isso.
Ele falou assim: eu já sei o que eu vou fazer para confundir esse povo. Eles estão progredindo, eles estão crescendo, eles estão avançando, então eu vou colocar dissensão. E aí começa a formar uma panelinha ali, uma panelinha aqui, ao ponto que ninguém mais se entende ninguém. Um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro. E é dessa forma que, infelizmente, se racha. A Bíblia mesmo vai dizer que um reino dividido, ele não subsiste. É a mesma coisa uma casa. Uma casa dividida, irmãos, ela não subsiste. Eu quero dar um exemplo aqui para os irmãos, por favor. Diácono Emerson, irmã Cintia, vem aqui, por favor. Para que os irmãos possam entender. Em nome de Jesus. Aqui estão os dois do lado. Marido e mulher. Tem a sua família. Os dois são os pilares das suas casas. Os dois são os pilares. Os dois. Eles são a base da casa deles. E a Bíblia, ela vai dizer assim, ó. Que quando Sansão, ele foi preso, ele foi levado lá para que os filisteus zombassem dele, para que os filisteus o fizessem de bobo, de palhaço, de bobo da corte ali. A Bíblia vai dizer que ele chega para um dos moços e fala assim: ó, me coloca no meio das pilastras centrais. E então aquele homem, aquele jovem o levou até lá. E então Sansão fez uma oração. E ele falou assim: Senhor, só mais uma vez eu te peço, nem que seja a última, mas só mais uma vez, que o Senhor novamente torne as forças em mim. E então a Bíblia vai dizer que ele colocou a mão nos pilares e empurrou. E quando ele empurrou, o templo veio abaixo. Esse é o pilar e ela é o pilar. E o inimigo de nossas almas, ele faz isso, ele entra dentro da casa. Ele entra dentro da família e ele faz isso aqui, ó. Ou seja, já está se distanciando, e ele distancia cada vez mais. E quanto mais se distancia, a casa ela vai ruir. Mas há um segredo, irmãos. Há um segredo. O segredo é esse. Porque assim como eu li ali, que era uma só linguagem, ou seja, um só pensamento, um só foco, quando se faz isso, ó. Eu posso esforçar do jeito que for, eu posso empurrar da maneira que for, que não vai acontecer nada, porque os dois, eles são uma só carne e estão ligados, estão juntos, estão ligados. Ou seja, o pensamento e o foco. Deus abençoe, irmãos, obrigado. O pensamento, irmãos, o pensamento e o foco é um só. É um só, mas agora se não se está, ainda que esteja junto, mas separado, ele vai afastar cada vez mais até a casa cair, até a casa ruir. E Deus, ele deu a instrução e falou: olha, se vocês tiverem o mesmo pensamento, o mesmo foco, o que vocês querem? Eu não estou dizendo somente dentro da igreja, irmão, lá dentro da sua casa, o mesmo pensamento, o que é que vocês querem? A Bíblia vai dizer que o que dois ligar aqui na terra vai ser ligado no céu, irmãos. Aleluia. O que você e seu marido concordar lá vai ser ligado lá também. E aqui na igreja também, se você concordar, se nós ligarmos a nossa fé, as coisas vão acontecer, irmãos. As pessoas vão entrar aqui dentro e vão sair de uma forma diferente. Vão sair.